A mensagem chegou por texto. Não uma ligação, não uma visita. Uma mensagem fria e formal. Mãe, precisamos conversar. Restaurante Terraço Jardins, sexta às 20 horas. É importante. Luciana. Luciana, minha filha de 42 anos. Uma mulher que costumava me ligar todo domingo, que costumava me visitar com meus netos todo mês, até que parou de fazer isso há aproximadamente 8 meses. As ligações foram ficando mais raras, as visitas desapareceram completamente, e agora isso, uma convocação formal para um restaurante caro. Eu sabia que não ia ser bom. Li a mensagem 3 vezes naquela manhã de segunda-feira. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Estava tomando café na varanda do meu apartamento em Moema, olhando a cidade acordar, como faço todos os dias desde que Antônio morreu. Quase 5 anos de café sozinha. Quase 5 anos de silêncio, onde antes havia conversa. Sem bom dia, mãe. Sem como você está. Sem beijo no final. Só aquelas palavras secas, como se Luciana estivesse marcando reunião com uma fornecedora. Deixei o café esfriar entre as mãos. Terraço Jardins. Eu conhecia o lugar de nome, um daqueles restaurantes da Oscar Freire, onde um prato de massa custa o que eu gasto de mercado em uma semana. Não era o tipo de lugar que Luciana costumava sugerir para encontros comigo. Aliás, Luciana não costumava mais sugerir encontros comigo. Tentei lembrar a última vez que minha filha tinha ligado de verdade. Não uma mensagem rápida de feliz aniversário ou boas festas. Uma ligação onde se pergunta como o outro está e se espera pela resposta. Fazia meses. O aniversário dela tinha sido em setembro. Eu liguei para dar os parabéns. A conversa durou 3 minutos. Eu sei porque olhei o registro depois, tentando entender por que tinha ficado com aquele gosto amargo na boca. Oi, mãe. Obrigada por ligar. Tô numa correria aqui. Depois a gente se fala, tá? Beijo. Não nos falamos. E agora uma convocação formal para um restaurante caro, junto com Eduardo, meu filho de 39 anos. O menino que eu costumava levar no parque todo sábado, que agora era gerente de banco e mal tinha tempo para uma ligação por mês. Fui até a janela. O sol de outubro entrava forte. Primavera em São Paulo, aquele calor que anuncia o verão chegando. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo. Carros, pessoas, vida acontecendo. E eu ali, com 65 anos, segurando um celular com uma mensagem que parecia uma sentença. Pensei em Antônio. Se ele estivesse vivo, saberia o que dizer. Saberia como interpretar aquela mensagem, como acalmar o nó que estava se formando no meu peito. Antônio sempre soube lidar com os filhos de um jeito que eu nunca consegui. Ele era o coração da família. Eu era a cabeça. Juntos, funcionávamos. Dá tempo, Carmen. Ele costumava dizer quando eu reclamava do distanciamento dos filhos. Eles vão amadurecer. Mas Antônio não estava mais aqui. Tinha morrido há quase 5 anos, 3 meses depois de descobrir o câncer de pâncreas. E os filhos, pelo visto, não tinham amadurecido. Tinham se afastado. Peguei o telefone e disquei o número que sei de cor. Sônia atendeu no 3º toque. Carmen, tudo bem? Não sei. Preciso te contar uma coisa. Lê de novo, pediu Sônia pelo telefone. Li a mensagem em voz alta. Silêncio do outro lado. Sônia. Estou aqui, só pensando. E? Cheira a armadilha, Carmen. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Também achei. Restaurante caro, mensagem formal, sem contexto. Isso não é convite para jantar. Isso é emboscada. Mas emboscada para quê? Sônia demorou para responder. Não sei, mas conheço sua filha e conheço seu filho. E sei que faz meses que eles não aparecem, não ligam, não perguntam se você está viva. Sônia. É verdade, Carmen. Você sabe que é. Quando foi a última vez que Eduardo veio te visitar? Pensei. Tentei lembrar. O rosto do meu filho apareceu na memória, mas a última visita, em janeiro do ano passado, fazia 5 anos que o Antônio tinha partido. 1 ano, Carmen. 1 ano sem ver o filho. E a Luciana? Veio no Natal, mas ficou 20 minutos. Disse que tinha compromisso. Sônia suspirou do outro lado da linha. E agora, do nada,
Ela marca um jantar num restaurante chique e diz que precisam conversar. Sobre o quê? Por que não falou pelo telefone? Por que não veio aí na sua casa? Não sei. Pois é, eu também não. Mas seja lá o que for, não vai ser bom. Olhei pela janela de novo. Uma nuvem passou, bloqueando o sol por um momento. Eu preciso ir, Sônia. Eu sei que precisa. Só estou dizendo para ir preparada. Preparada como? Preparada para ouvir coisas que você não quer ouvir. E preparada para não deixar que te destruam. Fiquei em silêncio. Carmen, estou aqui. O que você está pensando? Pensei no envelope que estava na gaveta do escritório. O envelope branco, com o testamento que eu tinha preparado com o Dr. Gustavo há 6 meses. O testamento alternativo, como eu chamava. O plano B, para o caso de decepção profunda. Na época, eu esperava nunca precisar usar. Estou pensando que talvez você tenha razão, respondi. Talvez eu precise me preparar. Os dias seguintes passaram devagar. Tentei manter a rotina. Café da manhã na varanda, palavras cruzadas, caminhada no parque, almoço leve, leitura à tarde. Mas a mensagem de Luciana ficava martelando na minha cabeça, como uma música irritante que não vai embora. Na quarta-feira, fui até o escritório. A gaveta do lado esquerdo da escrivaninha, aquela que Antônio costumava usar para guardar documentos importantes. O envelope estava lá. Peguei, senti o peso do papel. Abri, reli o conteúdo. As palavras do Dr. Gustavo ecoaram na memória. Dona Carmen, a senhora tem certeza? Isso é definitivo. Eu sei, Gustavo, mas preciso ter essa opção. Espero nunca usar. Coloquei o envelope na bolsa que usaria na sexta-feira. Na quinta à noite, não consegui dormir direito. Fiquei olhando para o teto, pensando nos filhos, no marido, na vida que tinha construído e que agora parecia desmoronar em câmera lenta. Lembrei do dia em que vendemos a empresa. Março de 2019. 34 anos de trabalho, de madrugadas, de sacrifício. Santos e Moreira. Representações comerciais. O nome que Antônio e eu construímos do zero. E, finalmente, a recompensa. 20 milhões de reais depositados na conta. Antônio estava radiante naquele dia. Agora vamos aproveitar a vida, Carmen. Viajar, descansar, curtir os netos. Sorri com a lembrança, e a dor veio junto, como sempre vem. 7 meses depois da venda, Antônio descobriu o câncer. 3 meses depois do diagnóstico, ele se foi. E os filhos? Os filhos foram ao velório, claro. Choraram, me abraçaram, prometeram que estariam sempre por perto. Promessas vazias. Aos poucos, as ligações diminuíram. As visitas ficaram mais raras. Natal virou obrigação de 20 minutos. Aniversário virou mensagem de WhatsApp com emoji de bolo. E agora, uma convocação formal para um restaurante caro. Olhei para o relógio no criado mudo. 3 da manhã. Antônio, sussurrei para o escuro. O que eles vão fazer? O silêncio não respondeu. Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. O dia se arrastou. Às 6, comecei a me arrumar. Calça de alfaiataria bege, blusa de seda verde escura. Nada ostensivo. Coloquei os brincos de pérola que Antônio me deu no nosso aniversário de 30 anos. Me olhei no espelho. 65 anos. Cabelos grisalhos, olhos castanhos que já viram muita coisa. Você aguenta isso, disse para o reflexo. Seja lá o que for, você aguenta. Peguei a bolsa. Verifiquei que o envelope estava lá dentro. Às 7h30, saí. A noite estava quente, 27 graus, típico de outubro em São Paulo. O trânsito na Ibirapuera estava tranquilo e cheguei a Oscar Freire em 20 minutos. Estacionei meu Onix prata na rua lateral. O carro tem 6 anos, mas funciona perfeitamente. Nunca vi motivo para trocar. Antônio me ensinou que carro é para andar, não para impressionar. O restaurante Terraço Jardins ficava no 2º andar de um prédio todo de vidro. Subi a escadaria de mármore, sentindo os olhares dos funcionários. Minha roupa era simples demais para aquele lugar. Minha bolsa era barata demais. Meu carro lá embaixo era modesto demais. E daí? Eu não tinha nada a provar para ninguém. Boa noite, senhora. Tem reserva? Estou encontrando minha filha, Luciana Pellegrini. Ah, sim. Ela já está na mesa. Por aqui, por favor.
O maître me conduziu pelo salão. Toalhas brancas, taças de cristal, velas em cada mesa. O tipo de lugar onde as pessoas vão para ver e ser vistas, para gastar em uma noite o que muita gente ganha em um mês. Luciana adorava esses lugares. Eu nunca entendi o porquê. A mesa ficava junto à janela, com vista para a rua arborizada lá embaixo. E lá estavam eles, Luciana e Eduardo, meus 2 filhos, juntos, esperando por mim. Senti o estômago afundar. Luciana estava impecável, como sempre. Cabelos castanhos lisos e brilhantes, maquiagem perfeita, vestido de uma cor que provavelmente tinha nome em francês. Bolsa de grife apoiada na cadeira ao lado. Unhas feitas, postura estudada, a imagem de uma mulher bem-sucedida. Pelo menos era a imagem que ela gostava de projetar. Eduardo estava de camisa social e calça escura, mesmo sendo sexta-feira à noite. Meu filho sempre foi mais contido que a irmã, mais quieto, mais inseguro, mais fácil de influenciar. Os 2 tinham taças na mão. Vinho branco para Luciana, uísque para Eduardo. Nenhum dos 2 se levantou quando cheguei. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Mãe, disse Luciana, chegou cedo. Sentei na cadeira vazia, a que ficava de frente para os 2, como se eu fosse a ré num julgamento. Pontualidade é respeito, respondi. Fui educada assim. Sempre tão formal, murmurou Eduardo, girando o uísque no copo sem me olhar nos olhos. Olhei para os 2. Luciana, 42 anos, arquiteta de interiores com escritório próprio. Eduardo, 39, gerente de banco, casado com Fernanda. Aquela nora que nunca escondeu que me achava inadequada, velha demais, simples demais. Esses eram os bebês que eu segurei nos braços, as crianças que eu criei, os adultos que agora me olhavam como se eu fosse uma estranha incômoda. Vocês queriam conversar, eu disse. Estou aqui. Luciana e Eduardo trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que as pessoas trocam quando ensaiaram uma conversa difícil e estão decidindo quem começa. O garçom apareceu, quebrando o momento. A senhora deseja algo para beber? Água, por favor, sem gás. Luciana fez um gesto impaciente, como se minha escolha fosse constrangedora. Mãe, pode pedir o que quiser, a gente paga. Eu sei que posso, e quero água. O garçom anotou e sumiu. O silêncio caiu sobre a mesa como uma toalha molhada. Pesado, desconfortável, difícil de ignorar. Ao redor, o restaurante vibrava com conversas e risadas. Casais jantando, famílias comemorando, gente vivendo suas vidas. E ali, naquela mesa junto à janela, 3 pessoas que compartilhavam sangue, mas pareciam não compartilhar mais nada. Eu esperei. Não seria eu a primeira a falar. Quem tinha convocado a reunião eram eles, que explicassem o motivo. Luciana respirou fundo, endireitou os ombros e começou. Mãe, nós precisamos ser honestos com você. Estou ouvindo. É sobre a nossa relação, a relação entre nós 3. O que tem a nossa relação? Luciana me olhou nos olhos e o que eu vi ali me gelou por dentro. Não era raiva, não era tristeza, era algo pior, era indiferença ensaiada. Ela não funciona mais, disse minha filha, e nós precisamos falar sobre isso. Luciana parecia ter esperado a vida inteira para dizer o que veio a seguir. Mãe, eu vou falar e peço que você escute até o final, sem interromper. Pode fazer isso? Assenti com a cabeça. Minha filha endireitou a postura, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação para clientes importantes. Ensaiado. Tudo aquilo era ensaiado. Eu e Eduardo conversamos muito nas últimas semanas, sobre nós, sobre nossa infância, sobre a família, e chegamos a algumas conclusões que precisamos compartilhar com você. Fez uma pausa, dramática, calculada. A verdade é que você nunca foi uma mãe de verdade para nós. As palavras me atingiram como um tapa, mas eu não me movi. 65 anos de vida me ensinaram a não demonstrar dor na frente de quem quer me machucar. Você estava sempre trabalhando, continuou Luciana, a voz firme e fria. Sempre em reunião, sempre com a cabeça na empresa. O papai era quem nos criava de verdade. Quem ia nas reuniões de escola, quem ajudava com o dever de casa, quem estava lá quando a gente precisava. O papai era presente, concordou Eduardo, finalmente encontrando coragem para falar. Você era
uma sombra. Aparecia às vezes para cobrar nota, cobrar comportamento, cobrar, cobrar, cobrar. Mas estar ali de verdade? Nunca. Você nunca estava satisfeita com nada que a gente fazia, disse Luciana. Eu tirava 9, você perguntava por que não foi 10. Eu ganhava campeonato de natação, você perguntava se eu tinha estudado para a prova. Nada era suficiente. Eu ouvia. Cada palavra era uma agulha entrando devagar na pele. Não o bastante para gritar, mas o suficiente para sangrar por dentro. E quando a gente cresceu, Luciana continuou, ficou pior. Você perdeu minha formatura. Eu estava lá, disse, sem conseguir me conter. Chegou atrasada. A voz dela subiu. Perdeu meu discurso. Eu era oradora da turma, mãe. Oradora. E quando eu olhei para a plateia, a cadeira da minha mãe estava vazia. O trânsito. Sempre tem uma desculpa. Luciana me cortou. Sempre. Trânsito, reunião, cliente, emergência. Nunca é sua culpa. Nunca é sua escolha. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você não estava lá. Eduardo se inclinou para a frente, como se finalmente tivesse tomado coragem. No meu casamento, mãe, você quase perdeu meu casamento. Eu estava lá, Eduardo. Chegou quando a Fernanda já estava entrando na igreja. Eu olhei para trás e a cadeira da minha mãe estava vazia. Você sabe o que eu senti? Não respondi. Vergonha, disse meu filho. Senti vergonha. Minha sogra percebeu. Ela olhou para a cadeira vazia e depois olhou para mim com pena. Pena, mãe. No dia do meu casamento. O garçom trouxe minha água. Colocou na mesa em silêncio e desapareceu. Ninguém agradeceu. Luciana retomou o controle da conversa. Ela sempre foi assim. Precisava estar no comando. O que estamos tentando dizer, mãe, é que você nunca priorizou a família. A empresa sempre veio primeiro. O dinheiro sempre veio primeiro. E nós ficamos com as sobras. O papai compensava, disse Eduardo, a voz mais baixa agora. O papai estava sempre lá, mas o papai se foi. E sem ele, Luciana completou, não faz mais sentido continuar fingindo. Senti uma mudança no ar. Uma tensão diferente. Algo estava vindo. O golpe final. Fingindo o quê? Perguntei, mantendo a voz controlada. Luciana e Eduardo trocaram mais um olhar. Aquele olhar ensaiado. Que somos uma família, disse minha filha. Que temos uma relação que funciona. Que existe amor entre nós. Silêncio. A verdade, mãe, Luciana prosseguiu, é que eu não sinto mais amor por você. Eu tentei. Durante anos eu tentei. Mas não dá mais. Ela fez uma pausa, como se quisesse que as palavras afundassem bem fundo. Eu olho para você e vejo uma estranha. Uma mulher que compartilha meu DNA, mas que eu não conheço de verdade. E que não me conhece. Eu sinto a mesma coisa, disse Eduardo, quase sussurrando. Desculpa, mãe, mas é verdade. Peguei o copo de água. Bebi um gole. Coloquei de volta na mesa. Minhas mãos não tremeram. Por fora, eu era pedra. Por dentro, estava sangrando. E o que vocês propõem? Perguntei. Uma separação, disse Luciana, sem hesitar. Limpa, honesta, sem drama. Separação. É. A gente para de fingir que somos uma família. Para com esses encontros de Natal, onde todo mundo conta os minutos para ir embora. Para de ligar por obrigação, visitar por culpa, manter essa farsa. Cada um segue sua vida, completou Eduardo. Sem ressentimento, sem cobrança. Só paz. Olhei para os dois. 42 anos de Luciana. 39 de Eduardo. Uma vida inteira criando, alimentando, educando, sacrificando para dar a eles tudo que eu não tive. E era assim que terminava. Num restaurante caro, com toalhas brancas e taças de cristal, meus filhos me descartando como se eu fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração. E meus netos? Perguntei. A pergunta pareceu pegar Luciana de surpresa. O que tem os netos? Lucas e Beatriz. Não vou mais ver meus netos? Luciana desviou o olhar por um momento. O primeiro sinal de desconforto desde que começou o discurso ensaiado. Seria melhor assim, disse ela, para evitar confusão. Confusão. É. Eles são novos, não vão entender essa situação. E sinceramente, mãe,
Ela me olhou de novo, e a frieza tinha voltado. Você não tem relação com eles. Eles mal te conhecem. Lucas me chamou de a senhora do apartamento uma vez, disse Eduardo, como se isso provasse alguma coisa. Ele tinha 7 anos. Não sabia que você era a avó dele. Porque vocês nunca trouxeram ele aqui, eu disse. A primeira nota de emoção escapou na minha voz, e eu me odiei por isso. Porque não fazia sentido, respondeu Luciana rápida. Você não sabe lidar com crianças. Nunca soube. Eles ficavam desconfortáveis aqui. Fechei os olhos por um segundo. Lembrei de Beatriz bebê, nos braços de Antônio. Minha neta caçula, com aqueles olhos grandes e curiosos. Essa menina tem os meus olhos, Carmen. Antônio disse naquele dia. Ela é especial. Lembrei de Lucas pequeno, correndo pelo meu apartamento, e Luciana pedindo para eu não bagunçar a rotina dele, e levando ele embora depois de meia hora. Lembrei de cada visita cortada, cada feriado encurtado, cada desculpa inventada para não me deixar ver meus netos. E agora eles tinham a audácia de dizer que eu não tinha relação com as crianças, como se a culpa fosse minha. Então é isso, eu disse abrindo os olhos. Vocês querem que eu desapareça da vida de vocês. Não é desaparecer, disse Luciana. É aceitar a realidade. E qual é a realidade, Luciana? Que não somos uma família de verdade. Somos pessoas que compartilham sangue e história, mas não amor. E tudo bem. Não precisa ser um drama. Podemos só seguir em frente, cada um no seu caminho. Separação limpa, repeti. Sem culpa, sem obrigação. Exatamente. Olhei para a janela. A noite de São Paulo brilhava lá fora, indiferente ao que acontecia aqui dentro. Carros passando, pessoas andando, a cidade vivendo sua vida enquanto a minha desmoronava. Pensei em Antônio. O que você faria, meu amor? O que você diria para eles? Mas Antônio não estava mais aqui. E se estivesse, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez os filhos não tivessem chegado a esse ponto. Ou talvez tivessem. Talvez o problema nunca tivesse sido minha ausência. Talvez fosse algo dentro de Luciana e Eduardo que nem todo o amor do mundo conseguiria consertar. O garçom apareceu de novo. Gostariam de ver o cardápio? Luciana assentiu, toda a eficiência. Sim, por favor. Ele distribuiu os menus. Luciana já foi abrindo o dela, os olhos varrendo as opções sem pestanejar nos preços. Eduardo folheava o cardápio sem realmente ver, claramente desconfortável com tudo aquilo. Interessante. Eduardo não queria estar ali. Luciana o tinha convencido, arrastado, manipulado, como sempre fez desde que eram crianças. O salmão daqui é excelente, disse Luciana. Mãe, você deveria experimentar. Vou querer só uma sopa. Não estou com fome. Ela deu de ombros, como se minha escolha fosse mais uma prova de inadequação. Fizemos os pedidos. Salmão grelhado para Luciana. Filé mignon ao ponto para Eduardo. Sopa de legumes para mim. Quando o garçom se afastou, eu falei: Posso dizer uma coisa agora? Luciana pareceu surpresa. Claro. Vocês têm razão. Os dois me olharam confusos. Sobre o quê? Sobre algumas coisas. Não sobre tudo, mas sobre algumas. Tomei mais um gole de água. Organizei os pensamentos. Eu trabalhei demais. Isso é verdade. Perdi momentos importantes. Cheguei atrasada quando deveria ter chegado cedo. Priorizei a empresa em dias que deveria ter priorizado vocês. Luciana abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Ela se calou. Eu fiz isso porque vim da pobreza, Luciana. Você sabe disso, mas não sabe o que significa de verdade. Meu pai era operário, ganhava salário mínimo. Minha mãe lavava roupa para fora para complementar. Eu dormia a infância inteira num quarto do tamanho do seu closet, dividindo cama com 2 irmãs. Fiz uma pausa. Eu passei fome. Fome de verdade, não fome de pulei o almoço. Fome de não ter o que comer. E quando eu e seu pai começamos a empresa, eu prometi para mim mesma que meus filhos nunca iam passar pelo que eu passei. Mãe, a gente não está falando de dinheiro. Deixa eu terminar. Luciana fechou a boca de novo. Eu trabalhei para dar a vocês a vida que eu não tive. Escola particular desde o maternal. Faculdade paga. As 2. Apartamento de presente quando casaram. Ajuda sempre que precisaram, sem pedir nada em troca. Menos presença.
disse Eduardo, quase sussurrando. Menos presença, concordei. É verdade, e por isso eu sinto muito. Silêncio. Luciana e Eduardo me olhavam, esperando o mas. Eles sabiam que tinha um mas. Mas vocês também estão errados sobre muita coisa. Luciana enrijeceu. Errados como? Eu estava na sua formatura, Luciana. Eu estava lá. Vi você subir no palco. Vi você fazer o discurso. Vi você receber o diploma. Eu chorei naquele dia de tanto orgulho. Mas você chegou atrasada. 15 minutos atrasada. Porque teve um acidente na 23 de maio que parou o trânsito. Eu saí de casa com 2 horas de antecedência. 2 horas, Luciana. Você acha que eu queria me atrasar? Você acha que não tentei? Você poderia ter saído mais cedo ainda. E você poderia ter me dado o benefício da dúvida. Uma vez. Uma única vez na vida. Mas não. Você guarda esse atraso há 20 anos como se fosse prova de que eu não te amava. Como se 15 minutos apagassem uma vida inteira. Luciana não respondeu. Me virei para Eduardo. E você? No seu casamento. Eu estava lá. Sentei na primeira fila. Vi você trocar alianças com Fernanda. Vi vocês serem declarados marido e mulher. Eu estava lá, Eduardo. Mas você quase me atrasei, porque tinha um cliente importante que ligou em cima da hora, e eu tive que escolher. Sabe o que eu escolhi? Ele não respondeu. Escolhi desligar o telefone na cara do cliente e ir para o casamento do meu filho. Perdi o negócio. O cliente fechou com a concorrência no dia seguinte. E eu nunca me arrependi, porque eu estava lá para ver você casar. Eduardo baixou os olhos. Mas você só lembra do quase. Só lembra que eu quase me atrasei. Não lembra que eu estava lá. Não lembra que eu escolhi você. Olhei para os dois. Vocês passaram a vida construindo uma história sobre mim. Uma história onde eu sou a vilã, a mãe ausente, a mulher que amava mais dinheiro que os filhos. E toda vez que acontecia alguma coisa que não encaixava nessa história, vocês ignoravam, ou distorciam, ou simplesmente esqueciam. Isso não é justo, disse Luciana. A gente não inventou nada. Não inventaram, mas selecionaram, pegaram os momentos ruins e transformaram na história inteira. Jogaram fora os momentos bons como se não contassem. Respirei fundo. Mas vocês são adultos, 42 e 39 anos. Se essa é a história que querem contar sobre mim, eu não posso impedir. O garçom trouxe a comida. Salmão reluzente de manteiga, filé mignon sangrando no ponto, minha sopa modesta soltando vapor. Ninguém tocou em nada. Então você não aceita a separação? Perguntou Luciana. Olhei para minha filha. Eu não disse isso. Então o quê? Estou processando, Luciana. Vocês acabaram de dizer que não me amam e querem me cortar da vida de vocês. Me deem 1 minuto. Ela teve a decência de parecer levemente envergonhada, mas só levemente. Eduardo continuava olhando para o prato intocado. O restaurante zumbia ao nosso redor. Na mesa ao lado, uma família comemorava alguma coisa. Bolo, velas, parabéns para você, cantado em coro desafinado. Olhei para aquela família, pai, mãe, filhos adolescentes rindo. Será que eram felizes de verdade? Ou também tinham seus segredos, seus ressentimentos, suas facadas guardadas para o momento certo? Mãe! Chamou Luciana. Voltei minha atenção para ela. Vocês querem a separação limpa, eu disse. Querem seguir em frente, cada um com sua vida, sem obrigação. É o que faz mais sentido. E os netos? Vocês querem que eu suma da vida deles também? Luciana hesitou pela primeira vez. Seria mais fácil. Para quem? Para todo mundo. Assenti devagar. Entendo. Peguei minha bolsa que estava pendurada na cadeira. Luciana e Eduardo se entreolharam, confusos. Você vai embora? Perguntou Eduardo. Ainda não. Abri a bolsa. Tirei o envelope branco. Antes de qualquer decisão, quero mostrar uma coisa para vocês. Coloquei o envelope na mesa, entre os pratos intocados. Luciana olhou para o papel como se fosse uma bomba. De certa forma, era. O que é isso? Perguntou ela. Abra e leia. Mãe, a gente não precisa de drama. Não é drama, é informação. Abre. Luciana pegou o envelope com cautela, como se pudesse morder. Abriu, tirou os documentos, começou a ler.
Eu observei o rosto dela mudar. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Depois, algo que parecia pânico. "O que é isso?" ela repetiu, mas agora a voz estava diferente. Lê em voz alta, para o Eduardo também ouvir. Luciana engoliu em seco. Olhou para o irmão, depois para mim, depois para o documento, e começou a ler. Última vontade e testamento de Carmen Lúcia Moreira Santos. Revisão de setembro de 2024. Eduardo se endireitou na cadeira. Luciana continuou, a voz cada vez mais fraca. Eu, Carmen Lúcia Moreira Santos, brasileira, viúva, residente em São Paulo, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro que este é meu testamento. Ela pulou alguns parágrafos legais, os olhos correndo pelo documento até encontrar o que importava. Patrimônio total estimado, 38 milhões de reais. Silêncio absoluto. Eduardo arrancou o documento das mãos da irmã. 38 milhões? Isso não pode estar certo. Eu não disse nada. Deixei que lessem. Luciana pegou o papel de volta, as mãos visivelmente tremendo agora. Composição do patrimônio. Aplicações financeiras e investimentos, 22 milhões de reais. Imóveis comerciais, 2 salas em Pinheiros, 4 milhões de reais. Imóvel residencial, apartamento em Moema, 2 milhões de reais. Outros ativos, 10 milhões de reais. Ela parou de ler. Me olhou. Mãe, você tem 38 milhões de reais? Continua lendo, eu disse. A parte que interessa vem agora. Luciana voltou os olhos para o papel. As mãos tremiam tanto que o documento chacoalhava. Distribuição do patrimônio após meu falecimento, ela leu. A meus filhos, Luciana Santos Pellegrini e Eduardo Santos Ribeiro, deixo a quantia de 5 mil reais para cada um, destinada exclusivamente ao custeio de meu funeral, caso optem por providenciá-lo. Ela parou. 5 mil reais? Continua. O restante de meu patrimônio será distribuído da seguinte forma: Fundação de Pesquisa do Câncer do Hospital Sírio-Libanês, 15 milhões de reais. Caritas Brasil, para assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, 10 milhões de reais. Fundo de Bolsas de Estudo, Antônio e Carmen Santos, para jovens de baixa renda em universidades públicas e privadas, 10 milhões de reais. Reserva para despesas administrativas e contingências, 3 milhões de reais. Luciana largou o papel na mesa como se queimasse. Você está dando 38 milhões para a caridade, disse Eduardo. 38 milhões. E a gente recebe 5 mil. Cada um, eu corrigi. 5 mil cada um, para o funeral. Mas... Luciana parecia ter perdido a capacidade de formar frases completas. Mãe, isso é loucura. Você não pode. Posso, eu disse. É meu dinheiro. Trabalhei a vida inteira por ele. Posso fazer o que quiser. Mas você mora num apartamento de 80 metros quadrados, dirige um Onix velho, usa roupa de shopping popular. E daí? E daí que a gente achava, a gente pensava. Que eu não tinha mais nada, completei. Que o dinheiro tinha acabado. Que vocês estavam fazendo um favor em me aguentar todos esses anos, esperando que eu morresse logo para se livrarem do fardo. Luciana ficou branca. Não foi isso que... Foi exatamente isso, eu disse. Eu deixei vocês acreditarem que eu tinha pouco. Queria ver quem vocês eram de verdade quando não tinha herança em jogo. Agora eu sei. Eduardo parecia em choque. Mas mãe, 38 milhões. Vendemos a empresa por 20 milhões em 2019, expliquei. Seu pai e eu investimos bem. Imóveis, fundos, decisões certas na hora certa. Em quase 5 anos, o dinheiro quase dobrou. E você nunca contou pra gente, disse Luciana, e havia algo na voz dela agora, algo que parecia raiva. Não, porque eu queria ver quem vocês eram sem a influência do dinheiro, sem a expectativa de herança. Só quem vocês eram como pessoas, como filhos. Pausa. Agora eu sei. Luciana se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Mãe, espera. A gente pode conversar sobre isso. Estamos conversando. Não assim. A gente pode repensar o que dissemos. Não era isso que queríamos. Ah, não, eu interrompi. Vocês acabaram de me dizer que não me amam, que querem uma separação limpa,
que meus netos seriam melhor sem mim. Isso foi há 5 minutos, Luciana. 5 minutos. A gente estava emocionada, guardando ressentimentos antigos, mas isso não significa que vocês queriam ser deserdados. Silêncio. É isso, não é? Eu disse. Vocês queriam cortar os laços emocionais, mas manter os laços financeiros. Queriam a liberdade de não ser família, mas o benefício de herdar como família. Luciana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eduardo encontrou a voz. Mãe, a gente errou. A gente falou coisas que não devia. Mas você é nossa mãe. Não pode simplesmente. Não posso o quê? Respeitar a vontade de vocês? Que vontade? A separação limpa, cada um seguindo seu caminho. Foi isso que vocês pediram. Mas não assim. Não com tudo isso em jogo. Eu olhei para meu filho, meu menino. O bebê que eu embalei tantas noites, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu vi se formar, casar, ter filho. E agora ele estava ali, suando frio, porque tinha descoberto que desprezar a mãe tinha um preço. Eduardo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Há 30 segundos, você concordava que seria melhor não termos mais contato. O que mudou? Ele não respondeu. O que mudou foi o número na conta bancária. Enquanto vocês achavam que eu era uma velha pobre morando de aluguel... Seu apartamento não é alugado? Interrompeu Luciana. Não, é meu, quitado há 15 anos, assim como as 2 salas comerciais em Pinheiros que rendem aluguel todo mês. Luciana parecia prestes a desmaiar. Enquanto vocês achavam que não tinha nada para herdar, continuei. Era fácil me descartar. Fácil dizer que não me amam, que sou uma estranha, que os netos seriam melhor sem mim. Mas agora que descobriram que tem 38 milhões... Não é sobre o dinheiro, disse Luciana, mas a voz dela não convencia nem ela mesma. É só sobre o dinheiro, eu disse. E vocês acabaram de provar isso. O garçom apareceu, olhou para os pratos intocados, percebeu a tensão e desapareceu sem dizer nada. Pelo menos alguém ali tinha sensibilidade. Luciana tentou uma nova abordagem. Mãe, esse testamento... Quando você fez isso? A primeira versão foi em abril. Revisei em setembro. Setembro? Isso foi há 1 mês. Foi quando eu percebi que vocês tinham parado completamente de me procurar. 8 meses sem uma visita. Ligações cada vez mais curtas e mais frias. Eu comecei a entender. Entender o quê? Que vocês estavam só esperando. Esperando eu morrer, esperando herdar, esperando se livrar do incômodo de ter uma mãe viva que precisava de atenção. Isso não é verdade. Então me diz, Luciana, por que você parou de me visitar? Silêncio. Por que você cortou minhas ligações para 2 minutos? Por que você inventava desculpas toda vez que eu sugeria um almoço de domingo? Por que você me mandou uma mensagem de texto para marcar esse jantar em vez de ligar? Luciana não respondeu. Porque era mais fácil, eu disse. Mais fácil ir me apagando aos poucos. Mais fácil me reduzir a uma obrigação, depois a um incômodo, depois a nada. Vocês achavam que eu não percebia, mas eu percebia tudo. Peguei minha bolsa, guardei o envelope de volta. E agora vocês têm exatamente o que pediram. Uma separação limpa. Mãe, não! Eduardo quase gritou. Algumas pessoas nas mesas próximas olharam. A gente pode resolver isso. Pode voltar atrás. Voltar atrás no quê? Nas coisas que disseram? Não dá, Eduardo. Palavras não se desfalam. Mas a gente não quis dizer. Quiseram sim. Vocês ensaiaram isso, planejaram, escolheram um restaurante caro para eu não fazer escândalo. Pensaram em cada detalhe. Olhei de um para o outro. O único detalhe que vocês não pensaram foi que a mãe, ausente e fria, tinha passado os últimos 5 anos observando, esperando, querendo acreditar que vocês iam voltar a ser os filhos que eu criei. Mas vocês não voltaram. Vocês pioraram. Luciana tinha lágrimas nos olhos agora, mas eu conhecia minha filha. Conhecia aquelas lágrimas. Eram lágrimas de frustração, não de arrependimento. Lágrimas de alguém que viu o plano dar errado. Mãe, por favor, ela disse. Não faz isso com a gente. Eu não estou fazendo nada com vocês. Vocês fizeram isso sozinhos. Mas é muito dinheiro. Ah, agora é sobre o dinheiro? Pensei que não fosse. Luciana se calou. Eu me levantei da mesa. Aonde você vai? Perguntou Eduardo. Para casa.
Estou cansada. Mas a gente precisa conversar. Já conversamos. Vocês disseram o que queriam dizer. Eu mostrei o que precisava mostrar. Está tudo muito claro agora. Tirei algumas notas da bolsa. R$ 200. Coloquei na mesa. Isso cobre minha água e a sopa que eu não comi. Mãe, espera. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês queriam paz? Vocês queriam cada um seguir seu caminho? Pois agora tem. Olhei para os dois pela última vez. Meus filhos, minha carne e meu sangue. As pessoas por quem eu tinha trabalhado, sacrificado, sonhado. E tudo o que eu via agora eram dois estranhos calculando quanto tinham acabado de perder. Os 38 milhões vão para quem precisa de verdade, eu disse. Pesquisa de câncer, para que outras famílias não percam quem amam como eu perdi o Antônio. Caridade, para ajudar gente que passa fome como eu passei. Bolsas de estudo, para dar oportunidade a jovens como eu fui um dia. Dei um passo para trás. E vocês dois vão receber R$ 5.000 cada, para o funeral, se quiserem ir. Mãe, boa noite. Aproveitem o jantar. Virei as costas e andei em direção à saída. Atrás de mim, ouvi Luciana chamar meu nome. Uma vez, 2 vezes. Eu não olhei para trás. Desci a escadaria de mármore. Saí para a noite quente de São Paulo. O ar estava pesado, úmido, anunciando chuva de verão. Entrei no meu Onix, tranquei as portas, e só então, sozinha no escuro do carro, eu deixei as lágrimas virem. Antes de continuar minha história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aqui está só começando. Cheguei em casa às 10 da noite. O apartamento estava escuro, silencioso, exatamente como eu tinha deixado. Tranquei a porta, larguei a bolsa no sofá, fui até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao que tinha acontecido. Pensei em ligar para a Sônia, mas era tarde. Ela se preocuparia. Ligaria para cá correndo. Amanhã. Contaria tudo amanhã. Fui para o quarto, tirei a roupa, coloquei a camisola. Deitei na cama. A cama que dividi com Antônio por 40 anos e que agora era grande demais para mim sozinha. Você viu isso? Sussurrei para o escuro. Você viu o que seus filhos fizeram? O silêncio não respondeu. Mas de alguma forma eu sentia que Antônio sabia. Onde quer que ele estivesse, ele sabia. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com raiva dele por ter me deixado. Eu estava com raiva dos filhos por terem me feito sentir que a culpa era minha. Fechei os olhos e tentei dormir. O sono custou a vir, cheio de imagens do jantar, das palavras de Luciana, do rosto de Eduardo. Mas em algum momento da madrugada, a exaustão venceu. O celular começou a tocar às 6 da manhã. Luciana. Ignorei. Tocou de novo às 6h15. Eduardo. Ignorei. Entre 6h30 e 8 da manhã, meu telefone registrou 23 ligações perdidas. Mensagens começaram a chegar. Mãe, por favor, atende. A gente precisa conversar. Não foi isso que a gente queria. Me liga quando puder, por favor. Li todas. Não respondi nenhuma. O sol de sábado entrava pela janela do quarto. Um dia bonito lá fora, primavera em São Paulo, céu azul e ar quente. Um dia que parecia zombar da tempestade dentro de mim. Levantei, fui até a cozinha, fiz café. A rotina me ancorava. Era a única coisa que eu conseguia controlar. Às 9 horas, liguei para a Sônia. Carmen, o que aconteceu? Você pode vir aqui? Estou saindo agora. Sônia chegou às 10, com pão de queijo e cara de preocupação. Você parece péssima, foi a primeira coisa que ela disse. Obrigada. Conta. Então eu contei. Tudo. O jantar, as acusações, a proposta de separação limpa, a revelação do testamento, a cara de Luciana quando descobriu os 38 milhões, a tentativa patética de voltar atrás. Sônia ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, ela soltou um longo suspiro. Meu Deus, Carmen. Eu sei. 38 milhões. Eu sei. E eles não faziam ideia. Ninguém fazia. Era assim que eu queria. Sônia me olhou com algo que parecia admiração. Você planejou isso. Não planejei o jantar, mas planejei estar preparada para quando eles mostrassem quem realmente eram. E eles mostraram.
com todas as letras. Sônia se recostou no sofá, processando. E agora? O que você vai fazer? Olhei para o celular que não parava de vibrar com mensagens. Nada. Nada? Eles quiseram separação. Eles vão ter. Não vou atender ligação. Não vou responder mensagem. Não vou abrir a porta se aparecerem aqui. Você consegue fazer isso? Pensei na pergunta. Vou ter que conseguir. Sônia segurou minha mão. E como você está? De verdade? Olhei para minha amiga de 40 anos. A única pessoa no mundo que me conhecia de verdade. Que tinha me visto forte e fraca, feliz e devastada, no topo e no fundo. Doendo, admiti. Dói muito, mas não estou arrependida. Nem deveria estar. Será que eu fui tão má mãe assim, Sônia? Ela apertou minha mão com força. Você estava em cada formatura, pagou cada faculdade. Estava lá quando Luciana teve Lucas, quando Eduardo casou, quando Antônio morreu. Você foi a empresa inteira enquanto Antônio cuidava dos filhos, sim. Mas vocês eram um time. Você trazia o dinheiro, ele trazia a presença. Não é crime dividir funções. Mas eles disseram o que queriam acreditar. Porque é mais fácil culpar você do que admitir que eles é que são ingratos, mesquinhos e interesseiros. Senti os olhos marejarem. A Luciana estava chorando quando eu saí. Lágrimas de crocodilo. Você acha? Carmen, ela passou o jantar inteiro te atacando. Disse que não te ama, que você é uma estranha, que seus netos seriam melhor sem você. E de repente, quando descobre que tem dinheiro, começa a chorar. Por favor. Sônia tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão, mas ainda doía. O que eu faço agora? Perguntei. Agora você vive. Você toma seu café toda manhã, faz suas caminhadas, lê seus livros e deixa eles se afogarem na própria ganância. E se eles vierem aqui? Você não abre a porta. E se insistirem? Você chama a polícia. Olhei para Sônia, surpresa. Polícia? Carmen, eles deixaram claro que não te veem como mãe. Quiseram se separar de você. Pois bem, agora são estranhos. E estranhos que invadem sua privacidade podem ser denunciados. Era um pensamento estranho. Meus próprios filhos como estranhos, como invasores. Mas era a realidade que eles tinham escolhido. Tá bem, eu disse. Não vou abrir a porta. Boa. E não vou responder mensagem. Melhor ainda. Olhei para o celular vibrando mais uma vez. Luciana de novo. Desliguei o aparelho. Pronto, disse. Silêncio. Sônia sorriu. Essa é a Carmen que eu conheço. A semana seguinte foi difícil. Todas as manhãs, eu acordava e ligava o celular só para ver a enxurrada de mensagens. Luciana, Eduardo, às vezes os dois no mesmo minuto. Vozes cada vez mais desesperadas. Mãe, a gente precisa conversar de verdade. Não foi nada do que você entendeu. Por favor, me deixa explicar. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Essa última era de Eduardo. Eu li várias vezes. Eu te amo. 3 palavras que eu não ouvia dele há anos. E agora apareciam, mágicas, depois que ele descobriu que eu tinha 38 milhões. Não respondi. Na quarta-feira, fui ao escritório do Dr. Gustavo para confirmar que o testamento estava ativo e blindado. Dona Carmen, ele disse, ajeitando os óculos de armação escura. A senhora tem certeza de que quer manter isso? Se mudar de ideia depois... Não vou mudar de ideia, Gustavo. Eles podem tentar contestar, alegar influência indevida, capacidade mental diminuída. E vão conseguir? Ele negou com a cabeça. Não. O testamento foi feito seguindo todos os protocolos legais. A senhora fez avaliação psiquiátrica recente, tem histórico de decisões financeiras lúcidas e o documento foi testemunhado por profissionais independentes. Qualquer contestação seria rejeitada. E a legítima? Perguntei. Eles não têm direito à metade? A maior parte do patrimônio está em estruturas que não entram no inventário, Dona Carmen. Doações em vida, fundos fiduciários, holdings. O que sobra para a divisão é uma fração pequena. Eles receberiam pouco de qualquer jeito. A senhora só formalizou isso no testamento. Então está resolvido. Dr. Gustavo me olhou por um momento. Se me permite dizer, Dona Carmen, eu conheci o Antônio por 25 anos e conheço a senhora ao mesmo tempo.
Vocês eram um casal admirável. O que seus filhos fizeram? Ele parou, escolhendo as palavras. O Antônio ficaria muito triste, mas também muito orgulhoso da senhora. Senti um aperto no peito. Obrigada, Gustavo. Saí do escritório com a certeza de que tinha tomado a decisão certa, mas a certeza não apagava a dor, só a tornava mais suportável. No fim de semana, Luciana apareceu no meu prédio. O porteiro ligou no interfone. Dona Carmen, sua filha está aqui. Quer que eu deixe subir? Olhei pela janela. Lá embaixo, o carro de Luciana, aquele SUV preto financiado, estava estacionado na calçada. Não, diz que não estou. Como assim, Dona Carmen? Diz que não estou, seu Jorge, e que não recebo visitas não anunciadas. Silêncio do outro lado. Tudo bem, dona. Fiquei na janela, observando. Alguns minutos depois, vi Luciana sair do prédio, o rosto vermelho de frustração. Ela olhou para cima, talvez procurando minha janela, e depois entrou no carro e foi embora. Meu coração estava acelerado, mas eu não abri a porta, não atendi, não cedi. Pequenas vitórias. Os dias foram passando. Outubro virou novembro. O calor aumentou, anunciando o verão que chegava. São Paulo entrava naquela época sufocante, de 32 graus e umidade que gruda na pele. As mensagens foram ficando mais raras. Uma por dia, depois uma a cada 2 dias, depois uma por semana. Os filhos estavam perdendo a esperança, ou planejando uma nova estratégia. Eu mantinha minha rotina: café, caminhada, leitura, almoço com Sônia 2 vezes por semana. A vida seguia, apesar de tudo. Mas havia momentos difíceis. Uma tarde, achei uma foto antiga numa gaveta. Luciana e Eduardo pequenos, no colo de Antônio, todos sorrindo para a câmera. Natal de 1990, talvez. Eu lembrava daquele dia. Tinha preparado peru, rabanada, tudo que as crianças gostavam. Olhei para a foto por um longo tempo. Onde foi que erramos? Pensei. Em que momento esses bebês se transformaram em pessoas capazes de fazer o que fizeram? Não tinha resposta. Talvez nunca tivesse. Guardei a foto de volta na gaveta. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. O interfone tocou às 2 da tarde. Seu Jorge, o porteiro, com voz hesitante. Dona Carmen, tem um senhor aqui. Diz que é seu genro, Marcos Pellegrini? Marcos, o marido de Luciana, o homem que eu mal via nas reuniões de família, sempre no canto, sempre com aquele ar de quem se acha superior. Pensei em recusar, mas algo me dizia que valia a pena ouvir o que ele tinha a dizer, conhecer a estratégia do inimigo. Deixa subir, seu Jorge. 3 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta. Marcos estava ali, de camisa social azul clara e calça de sarja, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios. Os cabelos grisalhos nas têmporas, o relógio caro no pulso, presente de algum cliente antigo, provavelmente, porque eu sabia que ele não tinha dinheiro para comprar um desses. Dona Carmen, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por me receber. Entre, Marcos, mas seja breve. Não tenho a tarde inteira. Ele entrou, olhando ao redor do apartamento como se estivesse avaliando o lugar. Pequeno, modesto, móveis de qualidade, mas sem ostentação. Nada que indicasse 38 milhões de reais. Posso sentar? Perguntou. Pode. Ele sentou no sofá. Eu fiquei de pé, encostada na janela. Não ofereci café, não ofereci água. Ele não era bem-vindo, e eu queria que ele soubesse. Dona Carmen, começou Marcos, cruzando as pernas com estudada casualidade. Eu vim aqui porque acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido. No jantar. Luciana me contou tudo o que aconteceu e, bem, eu acho que as coisas saíram do controle. Saíram do controle. Ele pareceu incomodado com minha repetição seca. Luciana estava emocionada. Ela guardava coisas há anos, sabe como é. E quando finalmente colocou para fora, saiu de um jeito inadequado. Inadequado é uma palavra interessante para o que aconteceu. Marcos suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa que não entende o óbvio. O que eu estou tentando dizer é que ninguém naquela mesa queria realmente uma separação. Luciana ama a senhora. Eduardo ama a senhora. Eles só
Precisavam ser ouvidos. Eu olhei para meu genro, aquele homem que eu via uma vez por ano, se tanto, que nunca me perguntou como eu estava, nunca ofereceu ajuda depois que Antônio morreu, nunca tratou minha filha com o respeito que ela merecia. E agora estava ali, no meu sofá, tentando me convencer de que tudo tinha sido um mal-entendido. Marcos, eu disse, quanto você deve atualmente? O sorriso falso desapareceu do rosto dele. Como assim? Sua dívida. Quanto é? 200 mil? 300? Silêncio. 280 mil, eu disse. Aproximadamente. Entre cartões de crédito, empréstimos pessoais e o financiamento do carro que está 4 parcelas atrasado. Marcos tinha ficado branco. Como você sabe disso? Eu sei muita coisa, Marcos. Sei que seu escritório de consultoria perdeu 3 clientes grandes no último ano. Sei que a Casa de Perdizes está há 2 meses de ir a leilão se vocês não pagarem as parcelas atrasadas. Sei que a escola das crianças mandou carta cobrando mensalidades em atraso. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você não veio aqui pela família, continuei. Veio pelo dinheiro. A herança seria a salvação de vocês, não seria? 38 milhões divididos por 2 filhos, 19 milhões cada. Dava para pagar todas as dívidas e ainda sobrava muito. Dona Carmen, eu... Só que não vai ter herança, Marcos. Não para vocês. E agora você vai voltar para casa e contar para a Luciana que a tática do mediador bondoso não funcionou. Marcos se levantou, o rosto vermelho. De vergonha ou de raiva, eu não sabia dizer. A senhora está cometendo um erro, disse ele, tentando parecer ameaçador. O único erro que eu cometi foi criar filhos que achavam que podiam me descartar e ainda herdar meu dinheiro. Mas esse erro eu já corrigi. Fui até a porta e abri. Vá embora, Marcos, e não volte. Se você ou qualquer membro da sua família aparecer aqui de novo sem convite, eu chamo a polícia. Ele me olhou por um longo momento. Depois, sem dizer mais nada, passou por mim e saiu. Fechei a porta. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de satisfação. Pequena vitória número 2. Liguei para Sônia assim que Marcos foi embora. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Contei tudo. Sônia riu, aquela risada alta e sem vergonha que eu conhecia há 40 anos. Carmen, você é uma fera. Como você sabia das dívidas dele? Eu tenho meus contatos, Sônia. Quando você vive 65 anos e constrói uma empresa, você conhece gente. E quando você tem dinheiro de verdade, as pessoas te contam coisas. E ele não desconfiou? Antes do jantar, quero dizer. Ninguém desconfiou. Eu e Antônio sempre vivemos de forma modesta. Nunca ostentamos nada. Para o mundo, éramos só um casal de aposentados vivendo de pensão. Gênios! Vocês dois eram gênios! Sorri, apesar de tudo. Antônio dizia que dinheiro é ferramenta, não troféu. Eu concordava. E agora? Acha que eles vão desistir? Pensei por um momento. Não, Marcos foi só a primeira tentativa. Vão tentar outras coisas. Como o quê? Não sei ainda, mas eu vou estar preparada. 2 semanas se passaram depois da visita de Marcos. 2 semanas de silêncio relativo. As mensagens de Luciana e Eduardo continuavam chegando, mas menos frequentes agora. Eles estavam se reagrupando, planejando o próximo movimento. E eu mantinha minha rotina: café, caminhada, leitura. Mas havia algo que me incomodava. Uma dúvida que não queria ir embora. Numa tarde de sábado, sozinha no apartamento, peguei o celular nas mãos. Olhei para o número de Luciana na agenda e pensei em ligar. Pensei em dizer: filha, será que a gente não pode conversar de verdade? Sem acusações, sem testamento, sem dinheiro. Só nós duas? Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. E se eu estivesse errada? Pensei. E se todo mundo tivesse razão? Luciana, Eduardo, talvez até Antônio lá no começo, e eu realmente tivesse sido uma mãe ausente? Uma mulher que escolheu a empresa em vez dos filhos? A dúvida me corroía. 65 anos de vida, e eu ainda não sabia se tinha feito as escolhas certas. O dedo continuou suspenso sobre o botão. Liga, disse uma voz dentro de mim. Liga e conversa. Talvez ainda dê tempo. Respirei fundo. Fechei os olhos. E então,
O celular vibrou. Uma mensagem de WhatsApp. Luciana para Marcos, enviada por engano para o grupo da família que ainda existia no meu telefone. Marcos, minha mãe não atende. Você precisa tentar de novo. Diz pra ela que a gente mudou, que a gente ama ela. Fala qualquer coisa. Se a gente não reverter esse testamento, a casa vai a leilão mês que vem. Não podemos perder essa herança. Li a mensagem 3 vezes. Herança. Não mãe. Não família. Não amor de verdade. Herança. O dedo se afastou do botão de chamada. A dúvida evaporou como névoa ao sol da manhã. Não era eu quem estava errada. Nunca tinha sido. Eram eles. Sempre foram eles. Deletei o grupo da família. Na véspera do dia 23 de novembro, a campainha tocou. Abri a porta sem verificar pelo olho mágico. Erro meu. Era Lucas, meu neto de 17 anos. Ele estava ali, desconfortável, com fone de ouvido no pescoço e celular na mão. Alto, magro, cabelos modernos, tênis de marca. A imagem de um adolescente típico de família classe média alta. "Oi, vó", disse ele, sem me olhar nos olhos. Meu coração se apertou. Fazia quanto tempo que eu não via esse menino? 1 ano? Mais? "Lucas, que surpresa! Entre!" Ele entrou, olhando ao redor com o mesmo ar avaliador que Marcos tinha tido. Só que no caso de Lucas, era desinteresse, não cálculo. "Quer água? Suco?" "Não, obrigado. Eu só... A mãe pediu para eu vir." Ah, então era isso. A mãe pediu. "É. Ela disse que vocês brigaram e que seria legal se eu viesse te visitar." Sentei no sofá, indicando para ele fazer o mesmo. Lucas sentou na beirada da poltrona, como se quisesse poder levantar e fugir a qualquer momento. "Lucas", eu disse, "você sabe por que sua mãe e eu estamos brigadas?" Ele deu de ombros. "Mais ou menos. Ela disse que foi um mal-entendido." Mal-entendido. É a segunda vez que eu ouço essa palavra essa semana. Ele me olhou confuso. "O que realmente aconteceu, vó?" Pensei em como responder. Lucas era um menino, 17 anos, ainda no colégio. Não era justo jogar nele o peso do que os pais dele tinham feito. "Sua mãe e seu tio disseram algumas coisas dolorosas para mim", respondi. "Coisas que não podem ser desfeitas." "Tipo o quê?" "Isso é entre nós, adultos. Você não tem culpa de nada." Ele pareceu aliviado com essa resposta. "Tá. Então, vocês vão fazer as pazes?" "Não sei, Lucas. Talvez não. Mas você é a minha avó." Olhei para o menino, o neto que eu mal conhecia, porque a filha nunca deixou a gente criar um vínculo de verdade. "Sou. E sempre vou ser. Mas isso não significa que eu tenho obrigação de aceitar ser tratada de qualquer jeito." Lucas não respondeu. Olhou para o celular, provavelmente desejando estar em qualquer outro lugar. "Lucas, você pode ir embora se quiser. Eu sei que você não queria estar aqui." Ele levantou rápido, rápido demais. "Desculpa, vó, é que eu tenho prova amanhã e..." "Tudo bem, vai estudar." Ele foi até a porta, aliviado. Mas antes de sair, parou e se virou. "Vó?" "Sim?" "Eu não sei o que aconteceu de verdade, mas... desculpa. Por qualquer coisa." Senti os olhos marejarem. "Obrigada, Lucas. Boa sorte na prova." Ele assentiu e foi embora. Fechei a porta e fiquei ali por um momento, encostada na madeira. Luciana tinha mandado o próprio filho como arma emocional. Tinha usado um adolescente para tentar me manipular. E o pior, quase tinha funcionado. Mas eu vi a visita pelo que ela era. Mais uma tentativa desesperada. Lucas não veio porque queria me ver. Veio porque a mãe mandou. Ele não sabia nada sobre mim. Não tinha interesse em saber. Era um estranho com o meu sangue. E a culpa não era dele. Liguei para a Sônia naquela noite. Eles mandaram o menino como arma emocional. "O Lucas?" "É. Apareceu aqui, claramente sem querer estar, repetindo que foi mal entendido e perguntando se vamos fazer as pazes." "E você disse o quê?" "Que não sei, e que ele não tem culpa de nada." Sônia suspirou. "Você é boa demais, Carmen." "Não sou. Só não quero fazer com ele o que a Luciana fez comigo. Transformar filho em ferramenta." "E agora? O que eles vão tentar depois?" Pensei por um momento. "Não sei, mas seja o que for, eu estou pronta."
2 semanas de silêncio. Eu quase achei que tinham desistido. Quase. E você? Acha que eu estou certa em não ceder? Comenta aí embaixo sua opinião. Dezembro chegou quente. 34 graus. O sol de verão castigando São Paulo sem piedade. Eu mantinha minha rotina. Café, caminhada logo cedo antes do calor aumentar, leitura à tarde com o ar-condicionado ligado. A vida seguia, apesar de tudo. As tentativas de contato tinham praticamente cessado. Depois de Marcos e Lucas, Luciana parecia ter entendido que a abordagem emocional não funcionaria. Eduardo tinha desistido antes. Era o mais fraco dos dois. Sempre foi. Mas eu sabia que não tinha acabado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E 38 milhões de reais era dinheiro suficiente para deixar qualquer um desesperado. Na quarta-feira, 4 de dezembro, recebi uma ligação de Dr. Gustavo. Dona Carmen, temos um problema. Ou melhor, eles têm um problema. O que foi? Fernanda Ribeiro, sua nora, esposa do Eduardo, entrou com um pedido de avaliação psiquiátrica compulsória. Senti o sangue gelar. Ela fez o quê? Está alegando incapacidade mental e influência indevida no testamento. Quer que a senhora seja avaliada por peritos para determinar se estava em pleno gozo das faculdades mentais quando assinou o documento. Sentei no sofá, as pernas subitamente fracas. Fernanda, a nora que mal me olhava nos encontros de família, a advogada fria e calculista que tratava Eduardo como subordinado e a mim como inconveniência. Isso pode funcionar, Gustavo? Não, mas pode ser constrangedor e demorado. O que você sugere? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu sugiro um confronto direto, no território dela. O que você quer dizer? Marque uma reunião no escritório de advocacia dela, com ela, comigo e quem mais ela quiser trazer. Vamos resolver isso cara a cara. Pensei por um momento. Quando? Amanhã, se possível. Quanto mais rápido cortarmos isso, melhor. Então amanhã, quinta-feira, 5 de dezembro, 11 da manhã. O escritório de advocacia ficava na Avenida Paulista, um daqueles prédios comerciais de vidro e aço que parecem todos iguais. Fernanda trabalhava lá há anos, numa firma grande de direito trabalhista. Provavelmente achava que conhecer advogados lhe dava vantagem. Ela estava errada. Dr. Gustavo me encontrou no saguão. Ele estava de terno escuro, pasta de couro na mão, ar professoral de sempre. 25 anos como nosso advogado, ele conhecia cada centavo do patrimônio, cada decisão que Antônio e eu tínhamos tomado. Pronta? Perguntou. Pronta! Subimos de elevador até o 12º andar. Uma recepcionista nos conduziu até uma sala de reuniões com vista para a cidade. Fernanda já estava lá. Ela estava de pé junto à janela, cabelos pretos presos num coque apertado, terno feminino sem graça, expressão permanentemente crítica. Ao lado dela, um homem de uns 50 anos, provavelmente um colega especialista em direito sucessório. Dona Carmen, disse Fernanda sem estender a mão. Obrigada por vir. Eu não vim por você, respondi. Vim para encerrar essa palhaçada. O homem ao lado dela pareceu surpreso com minha franqueza. Fernanda não demonstrou nada. Aquela mulher tinha gelo nas veias. Sentamos em lados opostos da mesa, eu e Dr. Gustavo de um lado, Fernanda e seu colega do outro. Vamos aos fatos, disse Fernanda, abrindo uma pasta. Minha cliente, neste caso, a família Santos Ribeiro, questiona a validade do testamento assinado pela senhora em abril e revisado em setembro deste ano. Sua cliente? Eu interrompi. Você quer dizer seu marido, meu filho Eduardo. Fernanda nem piscou. Os fundamentos da contestação são 3. Primeiro, idosa vivendo sozinha há quase 5 anos, sem acompanhamento familiar regular. Segundo, possível declínio cognitivo associado à idade avançada e ao luto prolongado. Terceiro, testamento feito sob pressão emocional, num momento de vulnerabilidade. Olhei para Dr. Gustavo. Ele assentiu levemente. Era a deixa dele. Posso responder? Disse ele, abrindo sua própria pasta. Por favor, disse Fernanda, com um sorriso que não tinha nada de amigável. Dr. Gustavo tirou os documentos e foi jogando na mesa, um por um. Laudo psiquiátrico de agosto. Capacidade mental plena. Próximo. Fernanda olhou para o papel.
Histórico financeiro de 5 anos. Decisões consistentes, rentáveis, lúcidas. Próximo. O colega dela começou a suar. Testamento registrado em cartório, 2 testemunhas independentes, todos os protocolos legais. Dr. Gustavo fechou a pasta com um estalo. Resumindo, a senhora vai perder, vai pagar caro e ainda pode responder por litigância de má-fé. Silêncio na sala. Fernanda olhou para o colega. O colega olhou para ela com uma expressão que dizia claramente: "Você me meteu numa furada." Além disso, continuou o Dr. Gustavo, qualquer contestação judicial exigirá que a situação financeira dos demandantes seja exposta em juízo, incluindo dívidas, financiamentos atrasados e eventuais problemas fiscais. Fernanda ficou branca. Era a minha vez. "Fernanda", eu disse, inclinando-me para a frente, "eu vou ser bem direta com você. Eu sei que você nunca gostou de mim. Eu sei que você vê essa herança como salvação para as dívidas que você e Eduardo escondem de todo mundo. Dona Carmen, deixa eu terminar. Você pode processar. Você tem esse direito, mas vai perder. Vai pagar muito dinheiro. E todo o seu mundo vai virar de cabeça para baixo quando suas finanças se tornarem públicas." Olhei nos olhos dela, incluindo o que você esconde do Eduardo. Fernanda arregalou os olhos por uma fração de segundo. Recuperou a compostura rápido, mas eu vi. Dr. Gustavo viu. O colega dela viu. "Eu não sei do que a senhora está falando", disse ela. "Sabe sim, e eu também sei. A diferença é que eu não preciso usar essa informação, a menos que você me obrigue." Silêncio absoluto. O colega de Fernanda se levantou. "Com licença", disse ele. "Preciso fazer uma ligação." Saiu da sala quase correndo. Fernanda ficou sozinha. A armadura fria tinha rachaduras agora. "Dona Carmen", ela começou, mas a voz não estava mais tão firme. "Talvez a gente possa reconsiderar nossa abordagem." "Talvez você possa. Eu já tomei minha decisão e ela não vai mudar." Me levantei. Dr. Gustavo fez o mesmo. "Fernanda, vou ser clara pela última vez. Não me procure novamente. Não mande Eduardo me procurar. Não envie advogados, mediadores, netos ou qualquer outra pessoa. Acabou." Fui até a porta. "E uma última coisa", disse virando para trás. "O Eduardo merecia coisa melhor do que você, mas isso é problema dele, não meu." Saí da sala sem olhar para trás. No elevador, Dr. Gustavo sorriu. "Dona Carmen, em 25 anos de profissão, nunca vi nada igual." "Obrigada, Gustavo. Posso perguntar uma coisa?" "Pode." "O que você sabe sobre a Fernanda? O que ela esconde do Eduardo?" Olhei para ele. "Isso fica entre nós." "Sempre." Respirei fundo. "Ela tem uma conta bancária separada. Dinheiro que desvia há anos sem Eduardo saber. Provavelmente planejando um divórcio eventual ou simplesmente não confiando no marido." "E como você descobriu isso?" "Contatos. Quando você tem dinheiro de verdade, as pessoas contam coisas." O elevador chegou ao térreo. "O Eduardo sabe?" perguntou Gustavo. "Não, e eu não vou contar. Não é da minha conta. Mas poderia usar contra ela." "Poderia. Mas não preciso. Ela já sabe que eu sei. Isso é suficiente." Saímos do prédio para o sol escaldante de dezembro. A Paulista fervilhava de gente, carros, vida. "E agora?" perguntou Gustavo. "Agora eu vou para casa, tomar um café gelado e esperar o Natal." O Natal de 2024 foi diferente de todos os outros. Pela primeira vez em 65 anos, eu não passei o dia 25 de dezembro com a família. Pelo menos, não com a família de sangue. Passei com Sônia. E com os amigos de Sônia. Uma mesa de 8 pessoas, todas acima dos 60 anos, todas com histórias de família complicadas, todas decididas a não deixar que isso estragasse o feriado. Foi bom. Risadas, vinho, peru, rabanada, música antiga tocando no rádio, conversa sobre nada e sobre tudo. Às 9 da noite, quando a festa estava acabando, Sônia me puxou para um canto. "Como você está? De verdade?" Pensei por um momento. Estranhamente bem. É estranho dizer isso, mas estou em paz. Mesmo sem os filhos? Justamente por estar sem os filhos, sem a obrigação de fingir, sem as perguntas falsas sobre como estou, sem contar os minutos para ir embora. Sônia sorriu.
Você encontrou sua família. Encontrei. Demorou 65 anos, mas encontrei. 3 dias depois, no sábado 28 de dezembro, a campainha tocou. Eram 2 da tarde. Calor intenso, 33 graus. O sol de verão castigando a cidade. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Tinha aprendido a lição desde Lucas. E quase não acreditei no que vi. Beatriz, minha neta de 13 anos. Sozinha. Ela estava suada, os cabelos castanhos cacheados grudando no rosto, óculos escorregando no nariz. Usava uma camiseta simples e shorts jeans. Parecia ter andado muito. Abri a porta. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Ela me olhou com aqueles olhos grandes, os olhos de Antônio, ele sempre dizia. Oi, vó. Sua mãe sabe que você está aqui? Ela negou com a cabeça. Não, eu fugi. Vim de metrô. Meu coração se apertou. 13 anos, sozinha no metrô de São Paulo, atravessando a cidade para me ver. Entra, disse. Entra agora. Ela entrou. Fechei a porta. Quer água? Você está vermelha. Quero, por favor. Fui até a cozinha. Peguei uma garrafa de água gelada, voltei para a sala. Beatriz tinha sentado no sofá, as pernas balançando sem tocar o chão. Bebe, disse, entregando a garrafa. Ela bebeu metade de uma vez. Depois suspirou, como se estivesse aliviada por finalmente estar ali. Vó, eu não sei o que está acontecendo. O que você quer dizer? Na minha casa, com a minha mãe, com todo mundo. Ninguém me conta nada, mas eu sei que tem alguma coisa errada, e sei que tem a ver com você. Sentei ao lado dela no sofá. O que você ouviu? Conversas. Minha mãe e meu pai discutindo à noite. Minha mãe chorando no telefone. Tio Eduardo e tia Fernanda vindo aqui toda hora, falando baixo. E toda vez que eu entro na sala, eles param de falar. Ela me olhou. A mãe diz que você não quer mais ver a gente, que você ficou brava e não quer mais ser nossa avó. Senti os olhos marejarem. Beatriz, isso não é verdade. Eu sabia, por isso vim aqui, porque eu não acreditei nela. Segurei a mão da minha neta, pequena, quente, viva. O que realmente aconteceu, vó? Pensei em como responder. Beatriz tinha 13 anos. Era nova, mas não era boba. E merecia saber pelo menos parte da verdade. Sua mãe e seu tio disseram coisas muito dolorosas para mim, eu disse. Disseram que não me queriam mais na vida deles, que eu era uma estranha, que vocês, você e Lucas, seriam melhores sem mim. Beatriz arregalou os olhos. Eles disseram isso? Disseram, no dia 18 de outubro, num jantar. Mas por quê? Eu não sei, meu amor. Talvez eles acreditem nisso de verdade. Talvez estivessem com raiva por outros motivos. Eu só sei que as palavras foram ditas, e não podem ser desfeitas. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois, eu não concordo com eles. O quê? Eu não acho que a gente seria melhor sem você. Eu gosto de você, vó. Sempre gostei. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Pela primeira vez em meses, era uma lágrima de alegria. Eu também gosto de você, Beatriz. Muito. Eu lembro do vovô, ela disse. Eu sei que era pequena quando ele morreu, mas eu lembro dele, do cheiro dele. Era de terra molhada e café, e de como ele ria, e de como ele me chamava de especialzinha. A dor e a alegria se misturaram no meu peito. Ele adorava você, eu disse. Dizia que você tinha os olhos dele. Eu sei. Ele me disse isso uma vez, quando eu tinha 7 anos. Ficamos em silêncio por um momento. Beatriz segurava minha mão com força, como se tivesse medo de me perder de novo. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. Tem uma coisa sobre dinheiro, né? Eu ouvi eles falando, sobre herança, sobre testamento. É por causa disso que eles estão bravos? Olhei para minha neta. 13 anos, mas tão perspicaz, tão atenta. Sim, admiti. Tem a ver com dinheiro também. Mas eu não ligo para dinheiro, disse Beatriz. Eu só queria te ver, só isso. E aí eu não consegui mais segurar. As lágrimas vieram, muitas, quentes, libertadoras. Beatriz se aproximou e me abraçou. Um abraço pequeno, mas cheio de amor verdadeiro. Não chora, vó. Tá tudo bem. São lágrimas boas, meu amor. São lágrimas boas. Ficamos assim por um tempo,
abraçadas no sofá, sem dizer nada, sem precisar dizer nada. Passamos a tarde juntas. Peguei o álbum de fotos, aquele que eu guardava na estante do quarto, cheio de memórias. Mostrei para Beatriz, Antônio jovem, nosso casamento, os filhos pequenos, a empresa crescendo, os netos nascendo. Esse é o vovô na praia, disse ela, apontando para uma foto. Em Ubatuba. Você lembra disso? Lembro. Eu tinha 5 anos. Ele me ensinou a fazer castelo de areia. Ele era bom nisso. Fazia castelos enormes, com torres e fossos. Beatriz riu, uma risada genuína, alegre. Vó, por que a mãe é tão diferente de você? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Você é calma, gentil. A mãe é sempre nervosa, sempre preocupada com o que os outros pensam. Por quê? Pensei por um momento. Eu não sei, Beatriz. Às vezes as pessoas se tornam diferentes do que esperamos. Às vezes a vida muda as pessoas de jeitos que não entendemos. Mas você é a mãe dela, você criou ela. Criei. Mas criar alguém não significa controlar quem essa pessoa vai se tornar. Cada um faz suas escolhas, e às vezes as escolhas são decepcionantes. Beatriz assentiu, pensativa. Eu não quero ser como ela, disse baixinho. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Segurei o rosto dela entre as mãos. Você vai ser você mesma, meu amor. Só isso, e vai ser maravilhosa. Às 5 da tarde, percebi que precisava mandar ela de volta. Beatriz, você precisa voltar para casa. Sua mãe vai ficar preocupada. Ela nem percebeu que saí. Estava no telefone brigando com alguém. Mesmo assim, você não pode sumir assim. Beatriz fez uma expressão triste. Posso voltar? Outro dia? Sem eles saberem? Pensei por um momento. Era arriscado. Se Luciana descobrisse, ia fazer um escândalo. Ia usar isso contra mim. Mas olhando para aqueles olhos, os olhos de Antônio, eu não consegui dizer não. Pode, sempre que quiser. Me manda mensagem antes para eu ter certeza de que estou em casa. Beatriz sorriu, o sorriso mais lindo que eu tinha visto em meses. Obrigada, vó. Agora vem, vou chamar um táxi para te levar até perto de casa. Não táxi. Antes de ela descer, dei um abraço apertado. Te amo, vó, ela disse. Eu também te amo, meu amor. Mais do que você imagina. Ela acenou pela janela enquanto o carro se afastava. Voltei para o apartamento. O silêncio era o mesmo de sempre, mas agora parecia diferente. Menos pesado. Mais cheio de possibilidade. Sentei no sofá onde tínhamos passado a tarde. O álbum de fotos ainda estava aberto na mesa de centro, mostrando uma foto de Antônio com Beatriz bebê nos braços. Você viu isso, meu amor? Sussurrei. Ela veio, por conta própria, porque me ama de verdade. O silêncio não respondeu, mas eu senti, de alguma forma, que Antônio estava sorrindo. Se você também chorou com a minha Beatriz, deixa o like. Essa menina merece tudo. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. O ano novo tinha chegado sem fanfarra. Passei a virada com Sônia, numa festa pequena no apartamento dela, brindando à meia-noite com champanhe barato e promessas de um ano melhor. Agora, primeira segunda-feira do ano, eu estava no escritório do Dr. Gustavo. Dona Carmen, a que devo a honra? Quero fazer uma alteração no testamento. Ele ergueu as sobrancelhas. Mudou de ideia sobre os filhos? Não, quero adicionar uma cláusula. Para a Beatriz. Dr. Gustavo recostou na cadeira, interessado. Me conta. Expliquei sobre a visita surpresa, sobre a tarde que passamos juntas, sobre os olhos de Antônio, sobre as lágrimas, sobre o amor verdadeiro de uma menina de 13 anos que atravessou a cidade de metrô só para ver a avó. Quando terminei, Dr. Gustavo estava sorrindo. O que você tem em mente? Um fundo educacional, 2 milhões de reais, exclusivo para Beatriz, acessível quando ela fizer 18 anos. Os pais terão acesso? Nenhum, zero. O dinheiro vai direto para ela, sem passar por Luciana ou Marcos. Se tentarem acessar antes, perdem o direito. Dr. Gustavo assentiu, anotando. Podemos fazer isso. Vou precisar de algumas semanas para redigir e registrar. Sem pressa. Só quero ter certeza de que está feito. E a Beatriz sabe? Não.
E não vai saber até eu morrer, ou até fazer 18 anos, o que vier primeiro. Por que não contar para ela? Pensei por um momento. Porque eu quero que ela continue me visitando por amor, não por interesse. Se ela souber do dinheiro, vai sempre ter essa dúvida na cabeça. Será que a avó está fazendo isso por mim ou pelo dinheiro? Eu não quero isso para ela. Dr. Gustavo me olhou com respeito. Dona Carmen, o Antônio tinha razão sobre a senhora. Razão sobre o quê? Ele me disse uma vez há muitos anos: Gustavo, minha mulher parece dura por fora, mas por dentro é puro coração. Eu nunca esqueci. Senti os olhos marejarem. De novo. Estava chorando demais ultimamente. Obrigada, Gustavo. Vou redigir a cláusula essa semana. Passo aqui para a senhora assinar. Perfeito. Quinta-feira, 9 de janeiro. Almocei com Beatriz pela primeira vez desde o Natal. Ela tinha mandado mensagem no dia anterior. Vó, posso ir aí amanhã? A mãe vai estar fora o dia todo. Respondi. Pode sim, vem às 11 horas. Vou fazer macarrão. Ela chegou pontualmente, sorridente, com os cabelos cacheados soltos e uma mochila nas costas. Trouxe meu caderno de desenho, disse. Quero te mostrar umas coisas. Passamos a tarde assim, macarrão alho e óleo, suco de laranja, e horas olhando os desenhos de Beatriz. Ela tinha talento, desenhava animais com detalhes incríveis, cada pelo, cada pena no lugar certo. Eu quero ser veterinária, disse ela, quando crescer. Seu avô adorava animais. Você puxou ele. Ela sorriu. Sério? Sério. Ele sempre quis ter um cachorro, mas o apartamento não deixava. Então ele ficava horas no parque, fazendo carinho nos cachorros dos outros. Beatriz riu. Isso é muito a cara dele. Às 3 da tarde, quando ela estava prestes a ir embora, eu disse: Beatriz, posso te pedir uma coisa? O quê? Continue vindo me ver, sempre que puder, mesmo quando eu ficar velha e chata. Ela me olhou com seriedade. Vó, você nunca vai ser chata, e eu sempre vou vir, prometo. Nos abraçamos na porta. Te amo, vó. Eu também te amo, minha especialzinha. Ela sorriu com o apelido de Antônio. Depois entrou no elevador e sumiu. Fechei a porta e encostei nela por um momento. Isso, pensei. Isso é família. Isso é amor. 3 meses depois do jantar, Sônia apareceu no meu apartamento com bolo de laranja e a pergunta de sempre. Arrependida? De nada. A Luciana ainda tenta contato? Parou semana passada. Acho que finalmente entendeu. E o Eduardo? Desistiu primeiro. Sempre foi o mais fraco dos dois. Ficamos em silêncio por um momento, olhando pela janela. O sol de janeiro castigava São Paulo. 32 graus, verão pleno. Sabe o que eu fiz essa semana? Eu disse. Fui ao Sírio-Libanês, conhecer a equipe de pesquisa de câncer. Os 15 milhões que vão para lá podem salvar vidas, Sônia, de pessoas que ainda têm tempo. E a Fundação de Bolsas? Começa em março. Primeira turma de 10 estudantes, jovens de baixa renda. Tudo em nome do Antônio. Sônia ergueu a xícara de café. A nova fase. A nova fase. Meu celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Vó, podemos almoçar domingo? Saudades. Respondi. Claro, meu amor. Restaurante de sempre. Outra mensagem dela. Uma foto. Ela com um gato de rua no colo. Achei ele na praça. Posso levar para casa? A mãe vai surtar, cá. Se a mãe surtar, traz para minha casa. Aqui tem espaço. Sério, vó? VC é a melhor. O celular vibrou mais uma vez. Não era Beatriz, era Luciana. Mãe, eu sei que você está vendo a Beatriz escondido. Isso não vai ficar assim. Li a mensagem, respirei fundo e deletei. Algumas batalhas não valem a energia. E Luciana já tinha perdido a guerra. Sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Isso era família. Isso era amor. E isso era suficiente. Se a minha história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e conta nos comentários. Você conhece alguém como eu? Uma mulher que teve que se proteger da própria família?